Muito bem, e os últimos dois gêneros que eu quero estar falando aqui é ficção científica e fantasia. Eu tenho um amor significativo por esses dois. 75% de tudo que eu crio é basicamente ficção científica ou fantasia. Para mim, esses dois são os que possuem a maior margem para a mente e a criatividade trabalharem. Meu modo de escrever e criar é geralmente uma mistura desses dois gêneros, junto com os aspectos e características de desenvolvimento de um shonen ou um seinen, são gêneros de mangás. Somente com isso você consegue ter uma vaga ideia de como é o meu mundo. Não vou dar muitos detalhes das minhas obras, pois eu criei um universo convidativo e vou estar apresentando a todos da forma correta e na hora certa. Tolkien e a forma que ele trabalha teve um enorme impacto em mim. Quando eu parei para conhecer o Silmarillion e a forma como ele desenvolveu Arda e deu origem às raças, às criaturas e etc., foi quando eu percebi que eu somente teria um universo vivo, palpável e completo quando eu fizesse o mesmo pela minha obra. E sendo bem sincero com vocês, é o que eu acredito que todo criador deva fazer. Não há trabalho mais belo e perfeito do que definir a origem do seu universo, antes de tudo que você possa ter imaginado. E ver enquanto ele cria forma através das suas mãos, é como se de repente tudo que você criou criasse vida própria e começasse a tomar as próprias escolhas. Você está ali somente para presenciar e registrar. O que nos leva à nossa primeira dica que compõe toda boa obra de fantasia e ficção científica. Origem. Uma fantasia, para estar completa, precisa do seu mundo único. Spiderwick, As Crônicas de Nárnia, A Lenda de Aang, Senhor dos Anéis, One Piece, A Viagem de Chihiro, Harry Potter e tantos outros. Todos eles têm o seu lugar único, seu próprio universo para existir. Ficção científica não fica preso a essa regra como em Alien, o Oitavo Passageiro, Cloverfield, Interestelar, onde a trama acontece no nosso mundo ou na nossa realidade. Somente traz até nós aspectos extraordinários da ficção. Mas isso não impede que sejam trabalhados da mesma forma que a fantasia. É um capricho que se tem a mais com a obra. Não são todas, claro, que pedem por isso. Como em Interestelar, por exemplo, onde a trama se foca somente nas características mais científicas da história, e o espaço se transforma em um personagem à parte, responsável por entregar as adversidades da trama e apresentar o desconhecido. Mas em outras como Star Wars e Guia do Mochileiro das Galáxias, mesmo o foco da história não sendo os planetas, as raças, os povos e os tipos de alienígenas que vivem neles, ainda assim eles estão lá e fazem parte da construção. Esse é o tipo de capricho que toda origem gera para a sua obra, um background mais rico para se aproveitar. Voltando ao exemplo de Tolkien, muita gente conhece somente O Senhor dos Anéis, mas não sabe que para chegar até o ponto de contar a história de Frodo e o Anel, foram 2 eras mais o período da criação e o despertar dos elfos, todo esse tempo de construção para chegar até o ponto de contar a história do Frodo. Entenderam? Nesse intervalo de tempo foram inúmeras histórias contadas. E o mesmo eu fiz pelo meu universo. Nele eu tenho todos os tipos de histórias. Tem romance, tem comédia, tem ação, aventura. São inúmeras histórias com inúmeros personagens. Tudo isso porque há mais de uma década atrás, enquanto eu passava pela 7ª série, eu decidi contar a história de The Legends. Eu precisava de um mundo para ela acontecer. Precisava criar os personagens, as paisagens, os lugares, as razões e os motivos de todas as coisas. Tudo isso fica mais fácil de se fazer e muito mais crível quando se sabe que tem uma história por trás de tudo isso. Então, se os meus personagens em The Legends encontram uma ruína, eu, como autor, me preocupei em criar todo o desenvolvimento para explicar o porquê de aquela ruína estar ali, quem viveu ali, quem construiu ela, o que aconteceu com eles, o que levou ela a virar uma ruína, e por aí vai. Basta você, como autor, começar a se questionar sobre os itens da sua obra. De onde veio isso? Qual o propósito daquilo? Por que isso é assim? Quais os motivos por trás deste ou daquele personagem? Precisa continuar se perguntando até não restar mais nenhuma dúvida. O que não houver uma resposta quando você estiver se fazendo essas perguntas é exatamente este o ponto onde você vai precisar estar realizando esse capricho que eu falei. Pois acredite, o seu público, quando estiver conhecendo a obra, vai estar fazendo estas mesmas perguntas. E o segundo item que compõe toda boa obra de ficção científica e fantasia é a profundidade. É algo que já vem automaticamente relacionado à criação das origens.
é dar significado não somente para os personagens principais ou onde a trama está focada, mas tudo e todos à volta disso também. Não haja como se a vida no seu mundo girasse somente em torno daquele grupinho principal. O mundo que você criou precisa existir além deles. Os demais personagens que não participam da trama principal também estão ali. Não precisa escrever um livro para cada um dos coadjuvantes que aparecem na sua obra. Apenas dê a entender que a vida daqueles personagens também importa, independente de ter ou não alguém olhando para eles. E a mesma coisa vale para todos os objetos, locais, criaturas que acabam aparecendo uma hora ou outra. Entenda que tudo isso precisa existir, independente de a história estar sendo contada ali ou não. Talvez você não use essa informação agora, ou nem precise dela para nada, mas ela está lá. Nas minhas obras eu tenho um enorme comprometimento com a profundidade de tudo, do quão importante é o desenvolvimento de cada um desses pontos. Muita gente pensa que por ser uma fantasia, por não ser real, por ser um faz de conta, que esse tipo de coisa não importa e que não precisa de tanto significado para aquilo. Mas é justamente isso que diferencia boas obras de obras medíocres. É a importância colocada naquilo, na história, nos personagens, no mundo. É tratá-lo como se fosse real. E não fingir que tudo é colorido e que só coisas boas acontecem. Que o bem sempre vence o mal. O mundo real não é assim. No mundo real tem traições, tem tragédias, tem crueldades, tem assassinatos, injustiças. E algumas vezes o mal acaba vencendo. Tudo isso dá profundidade para a sua obra. E por último, o que compõe toda boa obra de fantasia e ficção, e não é exclusivo desses dois gêneros, é um bom enredo. Eu sei, pode parecer meio óbvio. Se tratando do modo a criar bons enredos, tem uma frase que eu gosto de repetir muito, e se eu ouvir alguém falando, não faço ideia de quem foi, que é: sua história só é tão boa quanto o antagonista que você apresenta nela. Pois entenda isso. O que é o herói ou heroína? Ele ou ela é o personagem que vai vencer a complicação da sua história, correto? E quem gera a complicação da sua história? O antagonista. Quanto melhor for o seu antagonista, melhor for o propósito dele, o porquê de ele ser um antagonista e as consequências de ele acabar bem sucedido, melhor e mais convincente vai ser a jornada do seu herói ou heroína. A história acontece através do antagonista. Sem ele não tem história, não tem um porquê de a história acontecer. Quando se escreve para crianças, um público mais jovem, geralmente fica mais fácil de você provar do porquê aquele cara é um antagonista. É simplesmente porque ele é mau, porque ele faz maldade e o herói precisa deter ele porque o herói é bonzinho. Para obras sérias é preciso levar em conta outros fatores, e a maioria das obras nem sequer vai caracterizar ninguém como bem ou mal. São somente personagens vivendo suas vidas no mundo deles e tomando as suas decisões. As consequências, sim, geradas através dessas decisões, é que vão determinar se aquilo ali foi certo ou errado. Então aqui você já vê onde troca o bem e o mal pelo certo e o errado. E mesmo que para todos a atitude que o antagonista decida tomar seja considerada errada, certo e errado em obras sérias tendem a estar sujeito a pontos de vista. Então, pode parecer errado para todo mundo, para o antagonista ele está agindo da forma correta. Faz parte do modo dele de pensar. E é assim que nasce o antagonista. Então, para desenvolver um bom antagonista para sua obra e ter um excelente desenvolvimento de roteiro, mude um pouco a sua perspectiva. Dentro do mundo que você já construiu, tente enxergar as situações pelos olhos do seu antagonista. Tente entender os motivos para ele estar fazendo aquilo. Acompanhe com seu antagonista durante todo o declínio mental ou emocional que o levou a agir daquela forma. Quando você terminar, terá o seu antagonista e um personagem completo na mesma pessoa. E a sua história vai finalmente atingir o tom que você deseja. E todas as ações tomadas pelo seu antagonista que fizeram alguém querer vir pará-lo, que no caso é o seu herói ou heroína, vão fazer um enorme sentido para você e para o seu público. Para finalizar, gente, o que eu mais encontro com criadores hoje em dia é o cidadão querer ficar empurrando com a barriga esse tipo de coisa por preguiça. É o cara que deixa esses assuntos para depois que já começa a lançar a obra. Depois eu vejo isso aí, depois eu defino esse ponto. Não tem depois. Esse é o tipo de coisa que molda a obra por inteiro, que define o caminho que ela precisa seguir.
O resto é somente enrolação. Se você começa a contar uma história e não resolveu ainda essas questões que eu mencionei agora, acredite no que eu estou dizendo, você está perdendo o seu tempo. Porque mais cedo ou mais tarde você vai perceber que tem um furo aqui ou ali por conta de coisas que você definiu depois de já ter começado a escrever. E aí todo esse processo que você fez do início até onde você já concluiu, você vai ter que refazer. Dá para depois de você já ter começado a adequar as motivações dos seus antagonistas de acordo com a história que você já contou? Sim, dá, mas provavelmente vai ficar raso, vai ficar cheio de furos, como eu já falei, vai dar a impressão de ser algo mal feito. Eu falo isso por experiência pessoal. Por falta de motivos e propósitos significativos para alguns personagens da minha história The Legends, eu tive que reescrever tudo do início 7 vezes. 7 vezes! Sendo 3 dessas vezes desenhado em mangá, prontos para serem finalizados. O último eu finalizei, mas eu não compartilho e nem trago a público, porque dessa vez não foi a história que deixou a desejar, mas sim o desenho. Eu ainda estava me acostumando a utilizar a mesa digitalizadora, então o desenho não ficou tão bom quanto poderia. Então sim, estarei refazendo de novo. É só isso que eu quero que vocês entendam. Por conta de detalhes assim, eu preferi refazer tudo a deixar a história cheia de buracos. Se você não pensar nessas questões antes de começar a escrever, sua estrutura está correndo risco de parecer fraca ou infantil. É isso aí, meus amigos. Peço perdão pelo vídeo longo, procurei resumir da melhor forma toda a informação que eu coloquei aqui. E acredite, essas 11 páginas de roteiro aqui são um resumo. Eu queria ter colocado muito mais coisa nesse vídeo. E se você aí assistindo tiver alguma pergunta que queira me fazer, por favor, coloque aqui nos comentários que depois eu vou estar fazendo um vídeo para responder todas elas. Eu quero muito saber a opinião de vocês e que dúvidas vocês têm sobre criação de histórias. Para mim tá podendo criar um material mais direcionado para essas dúvidas. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Ative o sininho para receber a notificação de quando sair novos vídeos. E por favor visite as nossas redes sociais, curta a nossa página no Facebook, os links vão estar sempre nas descrições dos vídeos. E você que estiver querendo nos ajudar de alguma forma, aqui embaixo eu vou estar deixando sempre na descrição o link do nosso Patreon e do Padrim. Eu vou ficando por aqui, semana que vem a gente volta com mais sobre criação e desenvolvimento. Até sábado que vem.